paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, Fábio Barbosa Sertão City. Glória a Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Estamos dessa feita aqui trazendo mais um ensino, conforme já é escrito no livro Teologia Sistemática Pentecostal, ensinamentos falsos sobre a dupla natureza de Cristo. O mistério das duas naturezas de Cristo tornou-se motivo de controvérsia entre certos grupos cristãos. A partir do primeiro século, apareceram no seio do cristianismo certos ensinamentos que foram posteriormente condenados e rejeitados tanto pelo apóstolo como pelos pais da igreja. Gnósticos. É provável que o gnosticismo tenha surgido como um segmento cristão no Egito entre o fim do século I e no século II. Muitos escritos de gnósticos do segundo século foram encontrados, incluindo o chamado Evangelho segundo Tomé. Os gnósticos formularam três conceitos diferentes. Negavam a realidade do corpo humano de Cristo, ensinavam que Cristo apareceu na pessoa de Jesus, mas que este nunca foi realmente um ser humano. Tal cristologia é conhecida como docetismo, do grego dokel, aparecer ou parecer. Para ele, Jesus apenas se parecia como um homem. Toda a sua existência na terra teria sido uma farsa. 2. Afirmavam que Cristo tinha um corpo real, mas negavam que fosse material. 3. Ensinavam a cristologia dualista, pelo qual Cristo teria entrado em Jesus no batismo e o abandonado pouco antes da sua morte. Cristo teria, por exemplo, usado as cordas vocais de Jesus para ensinar os discípulos, porém nunca foi realmente um ser humano. Há menções indiretas ao gnosticismo na Epístola de João, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessaram que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal enganador e o anticristo. Segundo a João, versículo 7. Como é porque essa falácia surgiu entre os cristãos? São perguntas sem respostas concretas. Os gnósticos acreditavam na existência de Deus, mas ao mesmo tempo afirmavam não ser possível conhecer a existência e a natureza divina. Aceitavam a ideia da emanação ou platonismo, doutrina pela qual diziam que tudo quanto existe derivou-se do ser supremo. Enfim, Deus é inabordável, por isso não existia um mediador que pudesse conduzir o homem a ele. Eles eram liberais, não aceitavam a autoridade de Cristo, estudavam a Bíblia como um livro qualquer, até certo ponto, pois aceitavam o sobrenatural, mas de acordo com a sua maneira de pensar, eram ainda triteístas, viam Jesus como um Deus, porém de modo paradoxal, rejeitando a sua divindade. Os agnósticos procuravam negar a Deus e a sua existência, dizendo que não se pode conhecê-lo. Ensinavam que a mente humana não podia conhecer a realidade, negavam, pois, a Deus e o sacrifício redentor de Jesus Cristo pela humanidade perdida. Muitos cristãos dos primeiros séculos deram ouvidos às doutrinas agnósticas e também às gnósticas. Apesar do Espírito Santo tê-los advertido por meio dos escritores do Novo Testamento, alguns estudiosos sugerem que as regiões da Índia conseguiram iludir alguns cristãos egípcios e que estes teriam sido influenciados pelas ideias sincréticas vigentes à época. Ebionitas. Os ebionitas, pobres ou indigentes, surgiram no começo do século II, eram judeus cristãos que não abriram mão das cerimônias mosaicas, segundo Justino e Orígenes. Havia dois tipos de ebionitas, os brandos e rígidos e os brandos chamados nazarenos. Não denunciavam os crentes gentios que rejeitavam a circuncisão e os sábados judaicos. Já os rígidos, sucessores dos judaizantes do tempo de Paulo, afirmavam que Jesus havia promulgado a lei de uma forma rígida, ensinando que quando ao ser batizado no Jordão ele foi agraciado com poderes sobrenaturais. Mas todos eles negavam a realidade da natureza divina de Cristo, considerando como um mero homem, sobrenatural encarnado. Maniqueus, de origem persa, foram assim chamados em razão de seu fundador Mani, morto no ano 276 por ordem do governo da Pérsia. O ensino dele dava ênfase ao fato de um universo composto dos reinos das trevas e da luz, bem como ambos lutarem pelo domínio da natureza e do próprio homem. Recusavam Jesus, criam num Cristo celestial. Severos quanto à obediência e o ascetismo, renunciavam ao casamento. O apóstolo Paulo profetizou acerca do surgimento dos maniqueus em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Eles foram perseguidos tanto por imperadores pagãos como pelos primitivos cristãos. Agostinho, em princípio, era maniqueu. Entretanto, depois de sua conversão, escreveu contra o maniqueísmo. Arianos. Ário foi presbítero de Alexandria, nascido por volta de 280 na África do Norte, onde está atualmente a Líbia. Não muitos detalhes da sua vida na história, os seus seguidores diziam que Cristo é o primeiro dos seres criados, através de quem todas as outras coisas são feitas.
por antecipação devido à glória que haveria de ter no final. Ele é chamado de Logos, Filho, o unigênito. Segundo os arianos, Jesus pode ser chamado de Deus, apesar de não possuir a deidade no sentido pleno. Ele estaria limitado ao tempo da criação, ao contrário do que diz a palavra de Deus. É antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. As heresias de Ario foram rejeitadas pelos cristãos do seu tempo. E um bispo de Alexandria, chamado Alexandre, convocou um sinodo em 321, depondo do presbitério e o excluindo da comunhão da igreja em 325, no concílio de Nicéia. O arianismo foi condenado e o ex-presbítero Ario, juntamente com 2 de seus amigos, banidos para Ilíria. Apolinário, bispo de Laodiceia, a partir de 361, ensinou que a pessoa única de Cristo possui um corpo humano, mas não uma mente ou espíritos humanos. Além disso, para ele, a mente e o espírito de Cristo provinham da sua natureza divina. As ideias de Ario foram rejeitadas pelos poderes da igreja. Eles perceberam que não somente o corpo humano necessitava de redenção, a mente e o espírito. Nesse caso, Cristo tinha de ser pleno e verdadeiro homem a fim de nos salvar de modo igualmente pleno. Por isso, o apolinarianismo foi rejeitado pelos concílios desde Alexandria e Constantinopla. Nestorianos é a doutrina que ensinava a existência de 2 pessoas separadas do mesmo Cristo, uma humana e uma divina. Em vez de 2 naturezas, uma só pessoa. Nestório, como aparece em outras versões, nasceu na Antioquia. Ali tornou-se um pregador popular em sua cidade natal. Em 428, tornou-se bispo de Constantinopla. Embora ele mesmo nunca tenha ensinado essa posição herética que leva seu nome, em razão de uma combinação de diversos conflitos pessoais e de uma boa dose de política eclesiástica, Nestor foi deposto do seu ofício de bispo e seus ensinos condenados. Eutiquistas. A ideia do eutiquismo acerca do Cristo é chamada de monofisismo, ideia de que Cristo possui uma só natureza, monos, uma, e physis, natureza. O próprio defensor dessa ideia foi Eutico, líder de um mosteiro em Constantinopla. Ele opunha-se ao nestorianismo, negando que naturezas humanas e divinas em Cristo tivesse permanecido plenamente humana e plenamente divina. Eutico asseverava que a natureza humana de Cristo foi tomada e absorvida pela divina, de modo que ambas foram mudadas em algum grau, resultando numa terceira natureza. Uma analogia ao eutiquismo pode ser vista quando pingamos uma gota de tinta em um copo d'água. A mistura resultante não é nem pura tinta nem pura água, mas uma terceira substância. Para Eutico, Jesus era uma mistura de elementos divinos e humanos, na qual ambas as naturezas teriam sido, em alguns sentidos, modificadas para formar uma nova natureza. Assim, Cristo não era nem verdadeiro Deus, nem verdadeiro homem. Não poderia, pois, representar-nos como homem, nem como Deus. E o que a Bíblia diz? O ensino bíblico a respeito da plena divindade e plena humanidade de Cristo é claro. Dentre as muitas referências bíblicas, o entendimento exato de que como a plena divindade e a plena humanidade se combinavam em uma só pessoa, tem sido ensinado desde o início pela igreja, mas só alcançou a forma final na definição de Calcedônia, em 451. Antes desse período, diversas posições doutrinárias inadequadas quanto às naturezas de Cristo foram propostas e rejeitadas, primeiro pelos apóstolos, depois pelos chamados pais da igreja, no caso do gnosticismo, que surgiu ainda quando o Novo Testamento estava sendo escrito. Com a finalidade de resolver os problemas levantados pelas tais controvérsias, um grande concílio eclesiástico foi convocado em Calcedônia em 451, chamado de a Definição de Calcedônia. Ela foi considerada a definição padrão da ortodoxia sobre a pessoa de Cristo pelos grandes ramos do cristianismo, catolicismo, protestantismo e ortodoxia oriental. Diz a definição de Calcedônia: fiéis aos santos pais, todos nós perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial, homóseos ao Pai segundo a divindade e consubstancial a nós segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós, e para nossa salvação gerada da Virgem Maria por parte de Deus. Teotocos. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que se deve confessar em 2 naturezas inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção da natureza de modo algum é anulada pela união,
mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância, hipostasis, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo que parte da igreja nos transmitiu. Glória a Deus. Então aqui está aqui a resolução do Concílio de Calcedônia e do que esses homens ensinavam. Deus abençoe a todos. Deixa o teu comentário, compartilha e se inscreve no canal. Glória a Deus.